Sabedores de toda parte, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui para gravar mais um Pode Saber. Meu nome é Guilherme de Barros e tudo que vai pela ciência dos homens tem símiles ainda mais belos nas atividades do espírito. Meu nome é Luiz Sérgio Marota. Principal função do espiritismo está adstrita à grande obra de educação e de consolação no plano da reforma de cada qual com o divino modelo. Emmanuel. Olá, aqui é o Marco Gandra e já se disse que duas asas conduzirão o espírito à presença de Deus. Uma se chama amor e a outra se chama sabedoria. Do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. Olá, eu sou o Marconi Gomes e a minha frase é: o amor e a sabedoria associados constituem a maior força que existe. Gotas de Esperança, Lorival Lopes. Olá, eu sou Geraldo Lemos Neto. O espírito mais sábio não se animaria a localizar, com afirmações dogmáticas, o ponto onde termina a matéria e onde começa o espírito. André Luiz, capítulo 4, Estudando o Cérebro no Mundo Maior. Meu nome é Dauro e trago aqui essa reflexão pra gente. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho. Ao mesmo tempo, por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida. Meu nome é Henrique Lisboa. Servir e aprender é por agora a nossa senha para ingresso à sementeira da hora presente. Emmanuel. Bom, pessoal, vocês viram que a mesa está bem cheia de pessoas bacanas, de companheiros, amigos. Bom, gente, vamos então para a nossa leitura de e-mails e recados. Eu tenho uma dúvida de justiça nisso, mas eu não sei se vai ser possível. Leitura de e-mails. Bom, pessoal, o primeiro e-mail aqui que a gente agradece, na verdade, são recados, são e-mails, são postagens na turma lá do Facebook, no grupo, na página, enfim. O Eduardo Pires mandou aqui uma contribuição muito bacana, lembrando que, antes de tudo, no campo dos sentimentos é preciso amar a Deus, antes de todas as coisas, de todo o coração e com toda a força e o entendimento. Obrigado, viu, Eduardo, pela sua participação. Isso gerou um bom bate-papo entre ele e o Luiz Sérgio, que te manda um abraço. A Rita de Blases mandou-nos um e-mail através do portal contato@portalsaber.org. E diz ela aqui, que bom ouvir estas vozes jovens, entusiasmadas mesmo, cheias de amor, então com certeza abençoadas por Deus. Fico muito feliz com isso, o horizonte da nossa história está alvorecendo lindamente. Abraço fraterno. Um abraço também para você, Rita, muito obrigado pela sua participação, viu? Quando vocês mandarem um e-mail, pessoal, se puderem colocar aí de onde vocês são, né, do estado, da cidade de onde vocês são, é bacana pra gente ter uma ideia. Isso é muito importante, né, Guilherme? Pra dar uma empatia melhor com o público, não é mesmo? É isso aí. A Candice também abriu lá no grupo do Saber também uma boa discussão sobre o tema do último Pode Saber, sentimentos, e rendeu lá pelo menos umas 40 postagens já, e a discussão tá bem interessante, com muito conteúdo bacana pra quem quiser ir lá e dar uma olhada, tá ok? Lembrando, pessoal, que a gente tem o nosso link para acessar o nosso Pode Saber pelo iTunes
E também temos um aplicativo para Android e para iOS, né, que é para iPhone, que você também pode estar acessando. É importante também lembrar, Guilherme, da nossa página no Facebook, www.facebook.com/portalsaber.org. Isso aí, gente. Participe, comunique com a gente sempre vai estar lendo aí recados, e-mails, seja no Facebook, seja no nosso blog. Grande abraço. Um grande abraço então para todos e vamos agora para o nosso episódio. Hoje, meus amigos, nós vamos falar sobre ciência e religião, se nós devemos ou não vincular o espiritismo à ciência, se isso não traria riscos para o espiritismo, uma vez que os conhecimentos científicos vêm e vão, passam e são aperfeiçoados. Nós recebemos um e-mail de um grande colaborador do portal, um amigo. Nós não vamos identificá-lo porque nós não temos autorização, mas ele mandou um e-mail muito bacana. Ele é PhD em Física, ele é de Campinas e a gente vai conversar um pouco mais sobre o conteúdo desse e-mail. Bom, na verdade nós estamos aqui realmente buscando fazer uma reflexão sobre a possível e justa relação entre a ciência e o espiritismo, se cabe ou não a gente fazer esse tipo de relação e associação entre a ciência e o espiritismo. É uma questão que foi colocada pelo nosso colaborador amigo, que temos muito a agradecê-lo por ter suscitado essa questão, que nos levou a nos debruçarmos sobre ela, uma questão que já acompanha, pelo menos eu já conheço essa questão, já me deparei com ela há algumas décadas. É uma questão que está sempre presente relacionada ao espiritismo, se devemos ou não relacionar a ciência com o espiritismo, e nós vamos procurar dar uma colaboração e construir uma colaboração, uma reflexão aqui conjuntamente, coletivamente, contando com a colaboração de todos os ouvintes, que o trabalho é coletivo. A primeira parte do e-mail, né, ele apresenta-se como físico e ele argumenta que o que a gente apresentou é do conhecimento de qualquer curso de física e de fato não traz nenhuma novidade. A nossa ideia aqui, até antes de você trazer o seu comentário, é que o nosso projeto ele é principalmente para leigos, ou seja, é uma ideia de popularizar um pouco mais algum conhecimento científico. A maioria de nós não somos cientistas, somos apenas curiosos, mas a gente vai cada vez fundamentando mais. Nós já fizemos isso numa gravação que vai ao ar em breve, ou já foi, dependendo de quando você está ouvindo esse podcast, que é sobre epistemologia, em que a gente discute um pouco essa questão da abordagem do conhecimento e a gente sugere que ela seja livre para todas as pessoas, mesmo aquelas que não são acadêmicas, buscarem esse conhecimento, buscarem se interarem um pouco mais desse conhecimento. E a nossa ideia é de fato trazer o conhecimento científico, mas nós não somos cientistas especificamente. Então, se a gente cometeu algum deslize, tem que haver essa compreensão, né? Pois é, Guilherme, mas você falou uma coisa aqui que está contra o nosso podcast número 4. Você falou que ninguém aqui é cientista. Eu já falei que eu sou cientista de super interessante. Então, eu não aceito isso e os nossos ouvintes não aceitam isso. A gente pesquisa bastante coisa, lê muitos artigos que são editados por cientistas e a gente tenta fazer livremente essas conexões. Podemos esquecer que o Dauro é um cientista, sim. Está nos municiando aí com informações importantíssimas. Não é bem cientista, mas uma pessoa que procura se dedicar a aprender alguma coisa e compreender, conhecer a ciência já há algum tempo. Apesar de não exercer profissionalmente, passei pelo curso de física, engenharia eletrônica, engenharia elétrica, mas isso não vem ao caso. Um ponto mais importante aqui é lembrar o Chico Xavier, que falou: eu vim dar um recado. O nosso trabalho aqui, nós estamos dando um recado. E o Chico Xavier, da mesma forma que o Chico Xavier tinha grandes espíritos, uma falange espetacular de espíritos por trás, assessorando o trabalho dele, ele veio entregar o recado,
nós também estamos aqui entregando um recado, porque apesar de nós profissionalmente não estarmos na condição de cientista, nós estamos trabalhando com os maiores físicos do mundo. É um critério que a gente estabelece entre nós, é um dos referenciais, um dos norteadores do trabalho do Portal Saber, é trabalhar com material de primeira qualidade, com os melhores cientistas do mundo, os melhores filósofos do mundo, os maiores teólogos do mundo, com a parte que toca a revelação, o que tem de melhor do eixo espírita e de outras filosofias espiritualistas e mesmo religiões. Então esse é o nosso compromisso e a nossa preocupação, manter qualidade como entregadores de recado, entregar o recado de alto nível e de alta qualidade por quem tem autoridade de falar sobre ciência e de quem participa da construção de ciência, entre eles vários prêmios Nobel. Esse é um compromisso nosso. E com isso, relacionado dentro do possível com o espiritismo, no que for possível e razoável. Gostaria de lembrar também uma coisa, que às vezes a gente confunde, né? As bases morais da doutrina dos espíritos, que são a crença em Deus, a crença na existência da alma depois da morte, no livre-arbítrio, nas consequências futuras de nossos atos e na lei de amor. Essa é a base primordial, moral da questão espírita, religiosa. Agora, no campo da ciência, que é um dos aspectos, forma o tríplice aspecto da doutrina espírita, a ciência está na base da nossa análise racional dos fatos, que nos ajuda a entender os fenômenos e até os postulados espíritas fundamentais. Por isso que Allan Kardec disse, fé, que é fé, é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ou seja, não devemos temer encarar o conhecimento científico e nem relacioná-lo com os conhecimentos espíritas, porque o conhecimento espírita está, sim, muitas vezes fundamentado no que a ciência já organizou e catalogou. E muitas vezes também temos constatado que ele antecipa muitos desses conhecimentos, o que nos faz ficar entusiasmados. Eu conheço hoje, eu vejo o Dauro, ele é um rapaz que estuda há 30 anos as questões espirituais e científicas, e quem fez isso, gente, começa a ficar entusiasmado, porque começa a ver tanta coincidência. Eu me vejo falando em centro espírita, pergunta do livro dos espíritos, olha, que o vácuo existe? Allan Kardec perguntando aos espíritos, os espíritos, não existe. O que vocês pensam existir o vácuo está cheio de partículas, cheio de matéria que você não consegue conceber ainda. Quer dizer, eu vi físicos morrendo de rir de mim e olhando para mim assim, meu Deus, esse rapaz é um ingênuo tolo, né? Dizer que o vácuo não existe, uma coisa comprovada assim em qualquer lâmpada de filamento incandescente. As descobertas em relação ao vácuo quântico são relativamente recentes dentro da mecânica quântica, né, Eudoro, ou não? Não, desde a década de 40 do século XX. Pois é, então 40 anos depois que começou esse conhecimento. Os físicos que riam, então, estavam até desatualizados em relação até essa questão do século passado. Quer dizer, tem a ver com a instituição nossa, acadêmica, com as injunções que envolvem as instituições acadêmicas, não é? Por isso o Dauro tem que pegar o pessoal de ponta, e principalmente pessoas que estão vinculadas a instituições diferentes, que cada instituição também tem as suas obrigações, as suas filosofias, as suas religiões, né? Então acho muito importante que isso fique claro, que o fundamento moral do espiritismo não é abalado em nada, porque, como diz o Allan Kardec, tudo que se descobrir no mundo e se constatar uma verdade torna-se espiritismo a partir do momento que está regido por uma ética moral superior. E lembrando a proposta do nosso podcast, né, no nosso número 1, nós falamos, né, que o nosso podcast ele vai tratar muitas vezes com ceticismo e com especulações. Então isso é muito importante para que nosso trabalho ande, né, nosso trabalho percorra. E você falou muito bem essa ponderação do vácuo quântico, as críticas que às vezes as pessoas fazem sem um aprofundamento, né, daquelas palavras daquilo que ele está fazendo. 3, 2, 1. Uma coisa que me chamou a atenção no e-mail também é a preocupação com relação à queda de determinados conceitos da ciência, e uma vez associados ao espiritismo, como que o espiritismo ficaria numa situação dessa? Associa uma determinada especulação científica ou uma comprovação científica a uma ideia espírita,
e aí depois a ciência descobre que aquilo estava errado, e aí ele revela um medo, como que o espiritismo ficaria. Eu estava meditando um pouco sobre isso, eu não sei o que vocês pensam, queria até colocar aqui. Mas eu acho que essa ideia é um medo absolutamente infundado. Totalmente. Se nós temos uma confiança pela lógica que o espiritismo apresenta, por todos os fatos que, independente de serem comprováveis com medições e instrumentos, se pela lógica eles se impõem a uma razão, né, atenta, a ciência, o máximo que ela pode fazer é substituir uma inverdade por uma verdade mais completa, que vai reforçar aquilo que o espiritismo nos traz. Se isso não acontecer, é uma obrigação nossa parar e voltar ao estudo da doutrina do espírito para ver se nós não a entendemos de uma maneira errada. Porque o fenômeno da realidade é um só, não é, Luiz? Ele é unitário. Ciência e religião têm que apresentar uma única verdade e cada vez mais convergente. A ciência apresenta modelos temporários e relativos, que são, no momento, as melhores descrições através da razão, as melhores descrições sobre um determinado fenômeno, evento, sobre a natureza, sobre a realidade, mas são modelos temporários e relativos. Então eles não são verdades absolutas e nem definitivas. Então a gente não tem que ter esse tipo de preocupação, porque a ciência é dinâmica e o espiritismo também é dinâmico. A partir do momento que o Allan Kardec diz que o espiritismo é uma ciência filosófica, presta atenção, é uma ciência filosófica com consequências morais, a questão científica ganha uma grande liberdade. O problema do espiritismo não é específico, primordial é o moral, quer dizer, fazer com que a gente se ame e explicar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, todo o conhecimento da humanidade que nos for útil para a gente chegar nesse desiderato, por que não discutir, implantar, e mesmo porque nós fazemos uso em espiritismo de uma coisa que se chama mediunidade, que muitas religiões oficiais dela se desligaram, e a ciência oficial também, por vários tipos de motivo, inclusive receios de seus dogmas serem combatidos, como nós discutimos naquele podcast com a Ilha. Quer dizer, o espiritismo faz uso disso, e por fazer uso disso, nós temos que ter o máximo critério de saber quem é o médium, qual é a mediunidade, qual tipo de informação vem através dela, porque muitas vezes uma informação ambígua pode ter vindo de uma mediunidade não apostolar, vamos dizer assim. Isso é normal, isso é comum. Então nós temos essa noção. Isso tudo é adultamente discutido, porque o que importa mesmo são os postulados superiores, que são a base do espiritismo. Até os outros postulados têm sua relatividade, né? Luiz, é interessante a gente observar o seguinte: o espiritismo, ele não foi escrito por nenhuma mente humana, nem mesmo por Allan Kardec. Ele é uma revelação do além através de fenômenos mediúnicos. E por isso mesmo ele não tem livro sagrado, como por exemplo os católicos têm a Bíblia, os judeus têm o Torá e assim sucessivamente. Nós não temos livro sagrado. Por quê? Porque a revelação dos espíritos, sendo espíritos humanos, ela pode ser questionada. E foi questionada. Acontece que é essencial fica. O Chico costumava dizer isso para a gente, inclusive, para a gente não se preocupar muito com o excessivo número de obras mediúnicas. Por quê? Porque a verdade ficaria, né? E aquilo que fosse elaboração temporária cairia no desuso, ou cairia no esquecimento. E no livro Obras Póstumas, nós vamos ver que Kardec coloca lá uma interferência do espírito de Erasto, em que ele vai definir a doutrina espírita como sendo uma filosofia no sentido de amor ao saber, amor ao conhecimento, uma filosofia de bases científicas. Não era ciência, mas ela tem bases científicas. Por quê? Porque ela se baseia em fatos que foram perfeitamente entendidos por Kardec, da mediunidade, da revelação mediúnica. E aí é que entra a questão exatamente da análise da fonte, que é essencial, né? Se a fonte é procedente ou se a fonte está contaminada. E, terminando a definição do espiritismo, ela tem consequências ético-morais. Porque na primeira definição, Kardec colocou como sendo consequências de religiosidade. E o espírito de Erasto vai corrigi-lo e vai dizer: não, essa frase não está boa, coloca
de consequências ético-morais. Porque as religiões já tinham uma definição conhecida e desgastada em alguns aspectos. A religiosidade, como até hoje, pode estar simplesmente referir-se a instituições e dogmas, Que sectarismo. nós não somos, né? O Espiritismo não tem instituição, não tem livro sagrado. Não tem uma hierarquia. Não é dogmático. A gente pode dizer assim que todos os livros que são úteis e bons para a humanidade são sagrados para aqueles que pesquisam a verdade. Sagrados para o conhecimento. Sagrados para o conhecimento. Então a Bíblia tem conhecimentos que são sagrados para nós, assim como outros livros de outras religiões, né? O sentido do sagrado aí é aquela questão que não pode ser questionada. No Espiritismo isso não existe. Tudo pode ser questionado. Agora, o mais importante que eu acho que a gente deve citar aqui em relação ao Pode Saber é que nós estamos analisando qual fonte? As revelações mediúnicas de Francisco Cândido Xavier, através dele, especialmente do espírito de André Luiz e também de Emmanuel. Quer dizer, uma fonte universalmente conhecida dentro do movimento espírita como segura, seguríssima. E muito bem lembrado, Geraldinho, sabe por quê? Porque você está falando aquilo que o Allan Kardec disse. O espiritismo não é da alçada da ciência, mas nós espíritas, baseado no conhecimento que nós temos tido, podemos muito bem nos valer da ciência para não só dar mais moral àquilo que a ciência tem falado, que a gente entende como sendo uma verdade espiritual contundente e física também, como também nos nutrir dos desenvolvimentos da ciência para embasar ainda mais os conhecimentos que já temos, né? Agora só um adendo, porque às vezes as pessoas podem pensar que por não existir livro sagrado, olha como é que os espíritas não são cristãos. Não, nós somos genuinamente cristãos. Eu falo isso, gente, porque eu frequento todos, me chamam muito para culto ecumênico, e toda vez que eu me encontro com pastores e padres, eles me olham como se eu fosse alguma coisa de outro planeta, e quando eu levo a Bíblia, eles ficam quase ainda, o queixo cai lá embaixo mesmo. Meu Deus, espírita mexendo com a Bíblia. Mas é porque, qual que é o nosso modelo primordial? Livro dos Espíritos, pergunta 625. Pergunta a Allan Kardec, qual que é o modelo que a gente tem que seguir? Os Espíritos falam, Jesus Cristo. A única coisa é que a nossa abordagem do entendimento e da interpretação do que a gente chama de escrituras sagradas é completamente essa do abordar racionalmente, buscar a verdade de Jesus, porque se hoje temos a mecânica quântica, a física quântica, que o Dauro dela sabe tanto, nós pensamos, será que Jesus não sabia disso? Será que você que tem experiências paranormais aí na sua vida, sai do corpo, encontrou com alguém que já morreu, conversou, sabe que a pessoa existiu mesmo, será que Jesus não sabia dessas coisas sendo mestre em Israel? Então Jesus por isso foi embora dizendo, eu vos enviarei um outro Consolador, porque muito eu tenho que vos dizer, mas vós não podeis suportar, né? E o Espiritismo é isso aí, não suportava antes, né? Então, aproveitando esse gancho do Luiz Sérgio, eu vou ler um trecho do Consolador, do Chico Xavier, que é a questão número 17, não todo, para ficar mais rápido. Como são considerados no plano espiritual os conhecimentos atuais da física na Terra? E ele responde, com o tempo, as fórmulas acadêmicas se renovarão em outros conceitos da realidade transcendente. Os físicos da Terra não poderão dispensar Deus nas suas ilações, reintegrando a natureza na sua posição de campo passivo, onde a inteligência divina se manifesta. O Consolador, escrito por Chico Xavier, em 8 de março de 1940. Psicografado, né? E complementando também uma frase do Emmanuel, no prefácio Nos Domínios da Mediunidade, psicografado pelo médium Chico Xavier, o espírito André Luiz, e onde o Emmanuel fala uma coisa muito importante, que os cientistas estão se tornando sacerdotes do espírito sem o desejarem. Fala muito mais, mas nós vamos deixar só isso aqui no momento. Os cientistas estão se tornando sacerdotes do espírito sem o desejarem. Eu vou aproveitar aqui e citar também que eu acho interessante a leitura, não é bem um capítulo, mas é um trecho do que é o Espiritismo, que é um texto, Oposição da Ciência. Há um questionamento que é o seguinte: vós vos apoiais em fatos, dissestes, mas opõe-se-vos à opinião dos sábios que os contestam, ou os explicam de modo diferente do vosso. Os sábios a gente pode tomar aí nessa época, né, Luiz, como os cientistas, os filósofos, né, o corpo científico, o acadêmico. Por que não fixaram eles sua atenção sobre o fenômeno das mesas girantes? Se nisso tivessem notado alguma coisa de sério, parece-me que não desprezariam fatos tão extraordinários e nem os repeliriam com desdém. No entanto, são todos eles contra vós.
os sábios não serão o farol das nações e não têm o dever de esclarecê-las? E o Allan Kardec ele dá uma resposta muito completa em relação a essa pergunta, mas eu vou colocar só a primeira frase com que ele abre. Porque esse, não é um opositor, né, mas esse questionador, ele coloca: os sábios não serão o farol das nações e não têm o dever de esclarecê-las? Eu acho que isso é meio que a base do questionamento que está no e-mail que a gente recebeu e que motivou também essa resposta. Eu acho que deve estar no coração de muitas pessoas. Você já não é melhor deixar isso a cargo da ciência? E olha o que o Allan Kardec responde, que eu acho que é fantástico. Porque eu tenho visto diversos vídeos de cientistas que vão se expressar naturalmente sem o menor conhecimento, às vezes filosófico e religioso. Tem algum mal nisso? Não, é uma opinião. Se nós que temos algum conhecimento não colocarmos também a nossa opinião, todas as pessoas que forem pesquisar vão se sentir naturalmente seduzidas por um tipo de pensamento que é um ponto de vista e que não, né, necessariamente corresponde à verdade. Então o Allan Kardec ele coloca o seguinte: traçaste muito bem o dever do sábio de modo admirável. É pena, porém, que eles o tenham esquecido em mais de uma circunstância. E por que esses sábios esqueceram, né, Guilherme? Olha, instituições, quantos físicos no campo do estudo da paranormalidade, ou para psicólogos, ou o que seja, nos Estados Unidos, por exemplo, como Charles Stott fala, né? Quantos deles não puderam simplesmente pesquisar? Não tiveram nenhum incentivo, não tiveram dinheiro nenhum para pesquisa. Se a pesquisa voltasse para alguma ideia que fosse contra os dogmas, os axiomas básicos da ciência, que é o não espírito, já era uma confusão danada para cima da pessoa. Ou seja, nós vivemos em vários aspectos, em muitas organizações científicas, uma idade medieval. Exatamente. No campo da crença estabelecida, que o Charles Stott chama de credo ocidental. Isso é muito interessante porque lembra até, é meio que quase que um resgate, porque também a religião já foi socorrida pela ciência quando ela caiu em excesso. Quando a religião se arvorou a ditar as verdades inamovíveis relacionadas às revelações, por isso que nós temos extremistas que querem cessar o ensino da ciência, porque não, dinossauro não pode ter existido, porque não está na Bíblia. E aí a situação se complica. Então a ciência veio a socorro da verdade para poder demover a religião extremista de pontos de vista equivocados. E do mesmo jeito que a ciência teve esse direito, a religião e o conhecimento espiritual também têm o direito e o dever de demover a ciência de pontos de vista extremados. Muito bom, viu, Guilherme? E complementando esse seu raciocínio, eu vou trazer duas frases do Einstein. Primeira: não há oposição entre ciência e religião. Apenas há cientistas atrasados que professam ideias que datam de 1880. A segunda: a ciência sem religião é manca. A religião sem a ciência é cega. 3, 2, 1... Bom, um outro ponto que me chamou a atenção também é o seguinte: o Geraldo falou muito bem que nós temos uma revelação, mas mesmo os espíritos são falíveis. E muitas vezes a revelação não contém todas as informações, porque às vezes nós não temos a capacidade de compreendê-las, porque o médium não foi qualificado o suficiente para transmiti-las, por uma série de outras razões que nós conhecemos e que estão inclusive presentes na própria codificação. Diante disso, nós não devemos temer, na minha opinião, e eu queria até saber a opinião de vocês, se a ciência em algum momento demonstrar que há algo incorreto, nós vamos declarar a infalibilidade papal ou a gente vai falar assim, não, nesse ponto está incorreto, porque todos os físicos que deram contribuições positivas para a ciência deram 100% de acerto? Ou seja, quando Einstein foi contra a mecânica quântica, então o trabalho todo que o Einstein fez não vale nada? Absolutamente, pelo contrário, ele colocou todas as questões que a mecânica quântica precisava na época para serem resolvidas e ela ficar fortalecida. Ele foi um desafiador, né? Se alguma coisa estiver presente na doutrina espírita que a ciência comprovar e recomprovar e ao longo de um período longo o suficiente para que aquilo, né, se estabeleça, comprovar que está incorreto, está incorreto. Isso não vai desqualificar o trabalho. O próprio Kardec falou isso, Guilherme. Na Gênese, né? Kardec chega a dizer, se uma seita paralela ao espiritismo surgir com verdades que para nós vamos chegar à conclusão que são verdades contundentes, essa seita será incorporada imediatamente ao espiritismo. Você lembra o lugar no livro? É sempre legal a gente tentar trazer essas citações.
Revista Espírita, eu vou achar isso, mas ele fala isso, vamos pegar na palavra seita lá. Eu entendo da seguinte forma. Kardec fala que o espiritismo, caminhando com o progresso, não será jamais ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrar que está em erro sobre um ponto, modificar-se-á sobre esse ponto, se uma nova verdade se revela, ele a aceita. É um raciocínio interessante. As ciências são modelos temporários, transitórios e relativos, dentro do possível, encaminhando em direção à realidade, a entender, a compreender a realidade. Então as ciências são modelos. Então hoje um ponto estabelecido como consenso na ciência, amanhã não o será, possivelmente. É o que a ciência tem demonstrado sistematicamente. Teorias e teorias têm passado, ou sido complementadas, ou sido ampliadas, e esse é o processo maravilhoso, especial da ciência, de evolução. Ela é dinâmica, ela evolui, sabendo que não chegou à verdade definitiva, mas caminhando, quem sabe, infinitamente em direção a ela. Então, dentro dessa visão, o Espiritismo abandona esse ponto e modificar-se-á sobre esse ponto se uma nova verdade se revela e se demonstrar que esse ponto está em erro. A ciência pode ter mostrado no momento que é um erro, mas nós vamos fazer uma apresentação mostrando pontos de vista da ciência há décadas atrás que contradiziam o Espiritismo. Eram pontos onde eventuais pequenas colocações na obra do Chico, Mediúnica do Chico, eventuais colocações do André Luiz, que foi interpretado por algumas pessoas da área de ciência como um equívoco diante do que a ciência conhecia na época. Até espíritas, hein? Diga-se de passagem. E nós vamos mostrar descobertas recentes de alguns dos principais físicos nessas áreas, usando os melhores equipamentos, aceleradores lineares, o melhor do mundo, um que se encontra na Suíça, sem ser o LHC, o grande acelerador, o grande colisor, mas um outro acelerador linear que acelera elétrons para gerar raio-x de alta precisão, de alta qualidade. Nós vamos apresentar outros físicos mostrando vários. Eu não vou adiantar o processo. Você pode dar só um gostinho? Eu posso dar um gostinho. O André Luiz falou que o elétron não era indivisível. Isso causou um rebuliço muito grande no meio de alguns espíritas com conhecimento, vamos dizer, relativo conhecimento na área de ciência. O André Luiz falava que o elétron era divisível. Falou que era divisível, que ele não era indivisível, ele era divisível. E aí, pelo modelo padrão antigo da física de partícula, o elétron era conhecido como dos leptons, como os quarks eram tidos como indivisíveis. Só que a ciência recentemente já está começando a rever essas posições e já existem provas experimentais feitas por físicos. Nós vamos trazer aqui o nome, onde foi feito e tudo. O elétron se divide em 3 subpartículas: Holon, Orbiton e Spinon. E isso é fantástico, isso é uma das amostras, que ao mesmo tempo tem a teoria das supercordas, que já está trazendo também novas luzes sobre esse processo. Um dia que ela se provar verdadeira, porque ela ainda não está consolidada, onde o elétron seria uma configuração de cordas de energia vibrante, que causa esse efeito que a gente chama de elétron. Aqui, ó, esse é um ótimo exemplo, Adalto, só para ilustrar o que nós estávamos falando. A dúvida do nosso amigo é exatamente essa. Nós fazemos essa associação, falamos, tá vendo? O André Luiz estava correto. A ciência comprovou que o elétron é divisível. Aí daqui a um tempo a ciência fala, nós estávamos enganados. O elétron não é divisível, né? O elétron é indivisível. Qual é o problema disso? Olha só as opções. O André Luiz poderia estar errado. Isso invalida a obra, o conteúdo moral? Não invalida. O espiritismo não é o conhecimento em si. É esta abordagem, é a ótica do Consolador prometido por Jesus, que vem nos trazer uma doutrina que fica para sempre. A doutrina é a ótica de você chegar ao seguinte: vou encarar agora a fé em Deus, na moralidade superior de Jesus, mas com toda a racionalidade e em qualquer tempo da humanidade, com meu raciocínio, sem transigir desse ponto, entendeu? Mesmo porque a fala de quando João Evangelista escreve sobre o Consolador, ele vai dizer, né, a fala do Cristo: eu vos enviarei outro Consolador que ficará convosco eternamente. Ora, se vai ficar conosco eternamente, obviamente ele tem que ser
adaptável com o conhecimento que vai avançar. Mas ainda tem que ser parte integrante de cada ser. Exato. O primeiro livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, o livro Emmanuel, no mesmo título, Emmanuel, diz o seguinte: olha, no plano em que eu estou, eu tenho uma teoria a respeito da questão dos animais, mas alguns aqui não concordam comigo. Olha, nós sabemos que Emmanuel é um espírito de alta estirpe, que está ali num plano razoável de vida, plano espiritual. Lá havia elementos que discordavam da teoria dele. Assim como nesse livro também, ele fala que naquele plano dele, existencial dele, não se chegou ainda a nenhuma conclusão sobre em que ponto termina a matéria e que ponto começa o espírito. Ciência de pessoas que vivem no extrafísico também está evoluindo, está se balançando, se questionando em vários pontos. Você vê que por isso que não abala os fundamentos do Espiritismo, que os fundamentos do Espiritismo são a busca da verdade sob uma ética moral que nos foi mostrada por nosso Senhor Jesus Cristo. Só isso. 3, 2, 1. Ele fala uma coisa com a qual eu estou de pleno acordo. Diz ele: por outro lado, o Espiritismo, se corretamente compreendido, não precisa ser ligado a nenhuma interpretação ou teoria da física para ter o seu critério de ciência estabelecido. Isso é perfeito. Não precisa, mas serve como elemento de ilustração. Olha, para ter o seu critério de ciência estabelecido. Qual que é o seu critério de ciência estabelecido? Fazendo também uso da intuição, da mediunidade, eticamente vigiada, eticamente colocada e grafada, para que a gente não se perca em mirabolâncias, né, em maioneses, como diz o pessoal. Tem uma fala interessante de Emmanuel que ele vai escrever através do Chico, lá na Fazenda Modelo, sobre a obra do próprio André Luiz. E ele vai dizer o seguinte: a obra do mensageiro, ele chama André Luiz de mensageiro, é um adiantamento da verdade. Então, olha só, não é a verdade em si, mas é um adiantamento da verdade. E daí a importância da revelação mediúnica séria, porque ela antecipa, em outra parte ele fala também, está começando a levantar o véu à verdade, antecipando o conhecimento da verdade décadas à frente. E quando a ciência chega, porque essa função, como disse aí o Luiz, é da ciência. Essa função, a da pesquisa, a da experimentação, a da comprovação, é uma função dos cientistas. A partir do momento que eles vão comprovar o que foi dito 40, 70 anos atrás, mostra a procedência lídima, pura, do instrumento mediúnico e dos espíritos que se manifestaram expressando ali aquele adiantamento. Como estava dizendo ali o Allan Kardec, né? O Guilherme acabou de ler um pouco antes aí, dizendo o porquê da nossa incongruência em não assumir os fenômenos para analisá-los. Assim como estamos peitando aí hoje os fenômenos subatômicos de uma forma espantosa, né? Você vê que os cientistas que falam hoje de cosmologia física, eles não conseguem se conter de tanta estupefação frente aos fenômenos. É frase de um deles, não sei se o Dauro vai lembrar o nome dele, mas é frase de um deles que os fenômenos paranormais que aconteciam lá no século XIX ficam ficha perto do que eles hoje estão enfrentando para observar e para... É o cosmólogo Aguirre, da Universidade da Califórnia, né, um grande cosmólogo. Eu queria complementar, nós fizemos só uma introdução e vamos fundamentar com outras descobertas e interpretações com relação a formas de divisibilidade do elétron. Nós vamos mostrar outras descobertas relacionadas com esse processo que não é assunto desse nosso Pode Saber Agora, que nós só fizemos uma introdução. O que eu quero falar aqui, tentando sintetizar e pacificar todos que já falaram antes de mim, é que para citar um pré-socrático, Heráclito, que ele diz assim: nada existe de permanente, a não ser a mudança. Então, acho que é importante a gente voltar nos grandes sábios, né, que acabam também ensinando a gente muito, né? 3, 2, 1. Ô Dauro, eu queria que você falasse um pouquinho, tem um tema interessante aqui que é abordado no e-mail, eu acho que era sobre isso que você ia falar agora. Eu ouvi hoje um podcast que é editado pela URGS. É URGS, né, Marco Ganta? Sim, a Universidade do Rio Grande do Sul.
Isso. A URGS, eles têm um departamento lá de física e eles editam um podcast e fizeram o 2º episódio com o tema misticismo quântico. Eu acho o trabalho deles muito interessante. Sem nenhum demérito, é um trabalho realizado por ateus, que defendem vigorosamente essa ideia. Lembrando que é um ponto de vista deles. Exatamente. Mas olha o que eles falaram no episódio de hoje. Uma pessoa de muito bom senso que estava participando do episódio, ela falou assim, puxa vida, talvez precisassem de pessoas que falassem as duas línguas. Alguém que falasse a língua da ciência, mas que eu conhecesse também. Porque se me pedirem para falar sobre telepatia, eu não conheço nada. Se me pedirem para falar sobre mediunidade, eu não conheço nada. Então, é tão difícil para mim falar sobre isso, ou ver os pontos de conexão, quanto também para alguns desavisados que literalmente são, e eu concordo com ela, místicos quânticos, que usam do aspecto quântico para explicar tudo. Vale tudo. Vale tudo. E não é por aí, né? Não é por aí. Eu fiquei aliviado de ver que mesmo eles na universidade desconhecem algumas pesquisas que o Dauro tem trazido pra gente. Para citar uma, que é o gancho para você começar a falar aqui, que tá também no e-mail. E até não sou eu, que eu tô entregando recado. Pois é. Qual que é o ponto que foi levantado? O episódio anterior foi entrelaçamento quântico, ok? E nesse episódio sobre misticismo quântico, eles falam em relação às propriedades, duas coisas que eu acho importantes. Sobre as propriedades quânticas que dizem eles são reservados apenas a partículas isoladas. E pelo que eu entendi até agora do que o Dauro falou, já existem pesquisas relativamente embasadas mostrando que há comportamento quântico em sistemas mais complexos. Em sistemas macroscópicos. Macroscópicos, aí vamos colocar corretamente, não são aqueles visíveis a olho nu. Inclusive visível a olho nu. Não, pois é, aí já entra no mais especulação, que é, por exemplo, a navegação dos pássaros. Isso não é especulação, isso é fato comprovado pela física, isso pela ciência. Me pegou de surpresa. Então. Tá vendo que aqui pode saber, eu tô sabendo agora, porque pra mim eram apenas especulações. Pode saber. Dauro, então fala um pouco pra nós sobre esse assunto. Então fala um pouquinho, são essas duas questões, o entrelaçamento quântico, porque uma das coisas que eles falaram é assim, o entrelaçamento é algo difícil de manter-se em sistemas aquecidos. Você só consegue entrelaçamento quântico em situações muito controladas, a temperaturas muito baixas, etc. Sem levantar polêmica, mas existem determinadas correntes espirituais que falam que o espírito se agita mesmo nas partículas mais elementares, que ali existe um princípio inteligente presente, e se essa agitação de fato existe, já há o estado de decoerência, ou seja, já uns começam, digamos assim, a tocar em outros e gerar uma realidade conjunta que sai do estado de entrelaçamento. Poderia ser essa uma das ideias, né? E a outra é a questão do comportamento quântico somente com partículas isoladas. Bom, essa questão, o Guilherme, o Anton Zeilinger, que é um dos maiores físicos quânticos experimentais do mundo, chefia duas das maiores equipes de físicos quânticos experimentais do mundo, Anton Zeilinger, e outros tantos que eu poderia citar aqui, mas eu vou falar especificamente dele no momento. O Anton Zeilinger já conseguiu constituir o estado de superposição a temperatura de 600 graus centígrados. 600 graus centígrados. E já conseguiu a superposição em moléculas com mais de 100 átomos. Um outro físico experimental, que eu vou trazer o nome dele aqui, porque hoje nós não viemos para tratar disso, mas eu trago o nome dele aqui, numa universidade americana. Ele já conseguiu fazer a superposição de estado num vibrador mecânico, numa lâmina de um vibrador mecânico, com mais de 1 milhão de átomos. Em cristais salinos, que são sistemas macros, já se produziu efeitos de não localidade, a orientação instantânea dos momentos magnéticos daqueles átomos ali, que só pode ser explicado pela não localidade. A fotossíntese é um fenômeno macroscópico, é um fenômeno quântico. Navegação de aves e de insetos também já se concluiu. Agora estão supondo até que o olfato seja um fenômeno macroscópico relacionado com fenômenos quânticos. Mas o que é colocado aqui? No começo se supôs que a mecânica quântica se aplicava ao microscópio. Isso está caindo por terra. Não só por grandes físicos teóricos que estão trazendo luz sobre essa questão, esclarecendo melhor que a mecânica quântica é um processo espetacular que está precisando de décadas para os próprios físicos cada vez mais compreenderem
tudo que ela pode dar. E será que um dia vão conseguir compreender, né? Porque o que ela tem para dar não é brincadeira. E é claro que ela pode ser substituída por teorias mais amplas, mais completas, que serão obrigatoriamente melhor que ela. Que terão que fazer tudo que ela fez, explicar tudo que ela explicou e ainda trazer muito mais. Só isso já é sensacional. Então, se supõe no começo que essa física era uma física do microcosmo. Isso está caindo por terra. Antônio Zeilinger é taxativo em falar isso. Entendeu? Não se sabe o limite. Porque os corpos maiores, por serem alvos maiores, e pela constante de Planck ter um valor muito pequeno, e os corpos grandes serem alvos maiores e se emaranharem mais facilmente com o meio ambiente, com o seu entorno, e o emaranhamento, o estado de emaranhamento, o estado de superposição, um estado extremamente delicado, muito sensível, com muita facilidade ele colapsa, ele não se sustenta, então ele é muito delicado e muito sensível. Então grandes corpos podem rapidamente entrar por causa desse processo de decoerência que vai se emaranhando com a vizinhança e colapsar. Vamos puxar para o nosso lado espiritualista também, que é a grandeza da lei de Deus, que nesse momento evolutivo, onde a gente precisa lidar com coisas mais definidas e objetivas, claras na nossa frente, externas a nós, para a gente compreender e ir em direção à maior compreensão da realidade, nesse momento nós precisamos de coisas mais calmas, comportadas, e aparece esse processo de decoerência que mantém estados definidos, resolvidos, objetivos, de realidade física objetiva, para nós, no nosso momento evolutivo. E não nos permite ver tudo em superposição o tempo todo. A sabedoria das leis maiores que provocam esse processo, na realidade mais macro, de definir coisas para a gente, tornar mais objetivas, mais claras, mais definidas, mais localizadas, para que a gente possa estudar, compreender, interpretar. Mas, e quem ouviu o nosso Pode Saber 4, sabe que eu tenho essa preocupação de não levar um recado trazido por uma pessoa só, por um físico só, um cientista só. Eu levei muito tempo para me convencer sobre muita coisa, porque eu procuro ler o maior número possível, conhecer e compreender o maior número possível dos maiores físicos do mundo. Tem um conjunto mais amplo dos considerados os maiores físicos do mundo, para daí tirar uma resultante, uma média do que é um consenso para trazer. E até onde eu conheço, nesses 30 e tantos anos, o consenso majoritário é que não existe um limite para esses fenômenos ainda, não se encontrou o limite. O próprio Niels Bohr colocou o princípio da complementaridade no começo, como se fosse uma transição do micro para o macro, de onde os fenômenos quânticos se atenuariam e ficaria mais o comportamento clássico, de física clássica, se aplicaria, mas até hoje a física não encontrou esse limite. E os físicos, os grandes físicos, um deles eu cito que é o Antônio Zeilinger, fala que não se encontrou ainda um limite. E a questão de a gente não ver mais efetivamente os fenômenos quânticos no mundo macro se deve até o presente momento a um entendimento a chamado fenômeno de decoerência. Deixa eu provocar aqui o Dauro com uma pergunta. Neio Lúcio vai escrever através do Chico, em 1942, é o pensamento potencial primário e imprescindível em toda a realização. O que a física quântica ou mecânica quântica tem falado sobre isso? Isso é fantástico. Fred, nosso amigo, o nosso companheiro aqui do Portal Saber, num encontro nosso de um estudo sobre essa possível relação entre ciência e o espiritismo, ele nos lembrou uma passagem do livro Instruções Psicofônicas, do espírito Lourenço Prado, que uma das coisas que mais o impressionou quando chegou no plano espiritual foi ver o poder do pensamento, de criar realidade. E o que você falou, o pensamento como base, um prêmio Nobel de Física chamado Brian Josephson fala que o espírito é a origem de tudo, da Universidade de Cambridge, e não só ele como outros. Sir Arthur Eddington também fala que o espírito como matéria é fundamental do universo, e outros tantos que nós vamos trazer. Nós estamos construindo um processo de fundamentação do que nós estamos apresentando. Não é com poucos meses que nós vamos clarear e montar esse quebra-cabeça todo. O tempo vai trazer mais elementos de fundamentação que nós vamos apresentar nesses recados que nós vamos procurar colocar. A interpretação da mecânica quântica, existem 5, 6 interpretações principais que eu não vou adiantar aqui agora. Uma delas fala que é a consciência que provoca o colapso do estado de superposição. Ela é defendida por prêmios Nobel de Física e por grandes físicos, entre eles John Archibald Wheeler, que não é um prêmio Nobel, mas é considerado um dos maiores físicos do mundo, um dos maiores físicos teóricos do mundo, John Archibald Wheeler, que fala que a gente tem que mudar inclusive a palavra de observador, trocar ela por participante. Outro
Prêmio Nobel de Física, Eugene Wigner, um dos grandes contribuidores da mecânica quântica, que fala que é a consciência que provoca o colapso. John von Neumann, um dos maiores matemáticos que ajudou a criar uma das primeiras bases matemáticas da mecânica quântica, um gênio da matemática, que fala também que a consciência é que provoca o colapso. Não precisa falar isso, basta apresentar essas descobertas da mecânica quântica, e é o que nós estamos fazendo aqui no texto com que nós vamos apresentar, a fundamentação e essa primeira introdução desse diálogo, onde, apresentando, não precisa falar que é a consciência que provoca o colapso. A interpretação majoritária fala, isso vem desde o Teorema de Bell, de 1964, que começou a fundamentar, teoricamente, a não localidade do universo, que depois foi provado experimentalmente, exaustivamente confirmado experimentalmente, e também pelo Teorema de Leguet, Anton Leguet, um prêmio Nobel de Física, Teorema da Incompatibilidade, que também ajuda a fundamentar isso com as suas desigualdades, as desigualdades de Leguet, mostrando o seguinte, que a realidade não pré-existe, ela não é pré-existente, ela não pré-existe, ela não existe independentemente do observador, e ela não é pré-existente, ela passa a existir devido à observação. Basta isso pra gente, para daí a gente pensar observação, quem observa, o que observa? Medições, interações, observações, mas já abre o espaço para a gente entender André Luiz quando fala que o pensamento cria a realidade. Emmanuel quando fala também que o pensamento cria a realidade. E Kardec na Gênesis que fala que o pensamento é para o espírito, que é a mão para o homem encarnado. Muito bem, Dauro. Você comentou agora sobre o André Luiz, e aí eu me lembro de uma passagem de Obreiros da Vida Eterna, no qual o André Luiz, ao receber um ser, de uma esfera mais superior e preparando aquele ambiente para que aquele ser se manifestasse ali junto com eles, junto com outros companheiros, começaram a imaginar dentro de uma cúpula uma paisagem bucólica, e aí daquela cúpula começou a nascer graminhas, uma árvore frondosa, flores. Isso tudo é o que? É o pensamento do participante gerando o colapso de onda. Então a gente não tem como desassociar, Guilherme, a relação de física quântica que a gente está falando aqui de prêmios Nobel e a relação com o espiritismo, porque a gente pega uma obra de André Luiz escrita há décadas atrás, pelas mãos de alguém que não tinha sequer uma formação. Quarta série? Terceira, Quarta série incompleta. Não, o Geraldo nos corrigiu aqui, terceira série. Então, puxa vida! Quarta série até entenderia, Mas terceira... Então, que coisa intrigante, Dauro? A gente tá falando coisas que hoje são discussões que a física quântica está trazendo e ainda não é consolidada, assim, no sentido que não é algo que todos concordam e ainda fica discutindo, só que as obras espíritas já falavam disso há décadas. E não existe unanimidade na física. O dissenso ele é construtivo. Bem, Ainda bem. O texto que nós estamos elaborando e vamos publicar no portal vai clarear melhor, explicar melhor, detalhar melhor. Agora, quando a gente está falando da mecânica quântica, nós estamos falando de ciência, nós estamos falando da ciência como ferramenta. Ferramenta que ajuda a razão humana a descobrir, a compreender e entender. Então ela é válida no processo e ela é necessária. Porque a partir do momento que se Deus existe, coisa que nós estamos convencidos, se o mundo espiritual, a realidade espiritual, o plano espiritual, essa realidade paralela existe possivelmente, isso tudo está regido por leis. Deus não age através de mágica, Deus não tira coelho de cartola, Deus age através de leis. E as leis, para se descobrir leis, se compreender leis, a gente precisa de ciência também. Porque a ciência ocidental se desenvolveu mais rápido e mais fortemente que a oriental, porque o Ocidente, devido à crença divina, ele acreditava em leis criadas por Deus. Como Einstein fala que Deus é a lei e o legislador do universo. Então, se existem leis, vamos descobrir essas leis. Então, se constituiu, se criou a ciência, que é o processo que nos ajuda a descobrir essas leis, entender a natureza. E como a natureza é a obra de Deus, é claro que ali ele deve ter deixado pistas pra gente, porque Einstein também falou, Deus é sutil, mas não é malicioso. Então, ele não nos revela tudo facilmente,
mas não coloca onde a gente pode alcançar. A ciência é uma ferramenta importante nesse processo. E como o Ganda falou, nós não estamos afirmando que os fenômenos espirituais são plenamente descritos pela mecânica quântica. A mecânica quântica, a física de hoje, a ciência de hoje, nos dá modelos temporários e transitórios. Com esses modelos, que são os melhores que nós temos, é que nós estamos usando eles como ferramenta, como instrumentos para tentar fazer uma associação, uma analogia, uma compreensão do que pode ser a realidade espiritual. Mas certamente o que está por trás é uma física muito mais avançada, uma ciência muito mais avançada, que nós estamos começando a levantar as pontinhas dela nesses últimos 300 anos a partir de Newton e 400 a partir de Galileu. Nós estamos na infância engateando e olhe onde nós chegamos. Nós já temos uma mecânica quântica que não é pouca coisa, nós já temos teoria da relatividade que não é pouca coisa, temos teoria do caos, teoria fractal, cosmologia, matéria escura, energia escura, entrando em questão de universo paralelo, de possíveis outras dimensões. Nós temos fizemos muito em muito pouco tempo. Mas não são as últimas palavras sobre nada. Nada. Nós só estamos tentando usar essas ferramentas que a gente tem para compreender essas questões, porque são as que nós temos no momento associadas à revelação, à filosofia e à religião. 3, 2, 1. Dora falou que Deus deixa pistas, deixa leis, e eu tenho um exemplo que eu acho que é muito interessante para mostrar como é que é importante a gente se posicionar, porque outros vão se posicionar, muitas vezes sem algum conhecimento espiritual, mas eu quero comentar com vocês uma palestra que eu achei muito interessante, e essa palestra foi ocorrida no TED. Quem a publicou aqui é o Brian Cox, e ele trabalha no CERN, no supercolisor de hadrons lá do CERN. E eu achei interessante. Num determinado momento da palestra dele, ele começa o seguinte: e a história é a seguinte: nós sabemos que o universo começou há 13,7 bilhões de anos atrás, num estado imensamente quente e denso, muito menor que um único átomo. Começou a se expandir, e aí ele vai contando, pouco a pouco, como é que essa maravilhosa criação começou. E ele vai mais adiante, chega então na formação do planeta Terra. Nessa época era aproximadamente 75% de hidrogênio, 25% de hélio, e continua a ser até hoje em dia. E continuou a se expandir durante mais ou menos 300 milhões de anos, e aí ele vai contando. É muito interessante porque ele consegue captar com uma linguagem científica a beleza. Em poucos segundos ele consegue descrever a beleza e a complexidade disso que nós já encontramos pronto, ou está, se aperfeiçoando dia a dia, ou se tornando cada vez mais complexo e mais estabelecido. E aí ele vai falando do surgimento dos planetas, etc. Finalmente ele resolve apresentar algo maravilhoso, que é a nossa consciência, capaz de pesquisar todas essas coisas. E ele fala uma coisa que eu achei muito interessante. Ele fala o seguinte: como um dos meus grandes heróis, Carl Sagan, disse, essas são as coisas. Aí ele vai apontar as coisas maravilhosas. E as coisas maravilhosas são os foguetes Saturn V, e são aeromaquetes que estavam atrás dele. Os foguetes Saturn V, o Sputnik, a descoberta do DNA, não o DNA. Não é que o DNA é maravilhoso. Ele estava apresentando a descoberta do DNA que é maravilhosa. A literatura e a ciência. Para mim, a pérola da inocência científica é essa. Essas são as coisas que átomos de hidrogênio fazem quando lhes são dados 13,7 bilhões de anos. Me veio uma história na cabeça que era o seguinte: um homem comum descobre que cientistas estão pesquisando templos que já existiam desde que aquela civilização tem a sua história narrada e contada. Já existiam esses templos por toda parte. E ele ficou sabendo que um cientista, um homem da ciência, um acadêmico, estava estudando esses templos a fim de descobrir de que eles eram feitos. E ele foi lá curioso para conhecer o templo. Chegou lá um templo magnífico, como outros tantos que tinham espalhados por toda parte. Ah, vocês estão estudando esse... Ah, sim, nós sempre tivemos interesse, e agora nós desenvolvemos uma tecnologia que vai nos permitir conhecer um pouco melhor de que esses templos são feitos. Ah, e como é que é essa? Não, todos os templos aqui, nós descobrimos que eles são feitos, eles têm paredes. Aí o homem ficou impressionado. Tem paredes? Tem, que são essas estruturas aqui. Nós demos o nome para elas de paredes. Puxa vida, todos os templos têm essas estruturas? Tem. Mas elas não são as menores partes desses templos. Ah, mas como é que você sabe disso? Não, nós desenvolvemos um equipamento que arremessa umas paredes contra as outras. E nós descobrimos que eles são feitos de partes ainda menores. São feitos disso aqui. E mostrou para ele um objeto que para ele era indefinível.
Mas o que será isso? O que é isso que você tem nas mãos? Nós demos o nome de tijolo. E todas as paredes de todos os tempos são feitas de tijolos. Mas tem vários tipos. Nós temos um modelo padrão. Então alguns a gente chama de tijolos, outros são cerâmicas, outros são menores. A gente chamou de areia, cimento e demos os nomes. Mas são basicamente 12 componentes do modelo padrão. E esses são os menores que compõem todos os tempos que nós conhecemos. E aí o homem humilde perguntou assim, mas quem que fez isso? Aí o cientista deu uma risada e falou assim, isso aí é só você deixar os tijolos, o cimento, a areia, durante 13,7 bilhões de anos, é isso que os tijolos fazem. Eles constroem templos. Então eu acho que a história é meio que semelhante, ou seja, ele narrou toda uma maravilhosa criação e mais, um detalhe importante que eu esqueci, ele falou o seguinte aqui, absolutamente excepcional. E as leis da física, não é? Então, as leis certas da física, elas são perfeitamente equilibradas. Se a força fraca tivesse sido um pouco diferente, então o carbono e o oxigênio não se estabilizariam dentro do coração das estrelas. E não haveria nada disso no universo. Eu acho que essa é realmente uma história maravilhosa e significativa. Mas ele não reconhece que aquela criação que já estava pronta, o próprio corpo dele, que ele estava usando para se expressar, a mente, a capacidade de organizar o pensamento, o equilíbrio das estrelas e dos planetas, ou seja, isso tudo é uma máquina que foi surgida do acaso pela composição de elementos absolutamente simples, inertes e sem nenhuma inteligência. Guilherme, é o mesmo que a gente observar com espanto um quadro maravilhoso de Da Vinci, de Botticelli, lá no Museu do Louvre, né? E ficar espantado com a beleza da obra e dizer que aquela obra foi resultado da combinação de tintas. É que se você deixar a tinta durante 13 bilhões de anos, ela vai pintar um quadro. Cadê o pintor, gente? Uma modesta inteligência repele isso violentamente. Agora, uma coisa que eu estava escutando o Dauro falar, né, muito apropriadamente, é o seguinte, é que de fato o que a gente está mostrando aqui nessa conversa é que hoje estamos num mar de possibilidades espetacular. Espetacular, assombroso. E assim como temos hoje físicos que se debruçam em cima de pequeníssimas partículas para analisar e criar em suas mentes sistemas que expliquem um mundo completamente inusitado, convidamos também a tantos outros a tese espírita, que é uma dessas cosmologias também que está aí, oriunda de revelações através de fenômenos que também, que, como disse o Allan Kardec, foram muitos cientistas a esses fenômenos fizeram vistas grossas, né? Eles simplesmente tentaram falar que não existiam, porque isso poderia ir a conta de determinadas teologias científicas, se a gente pode dizer assim, né? Isso também convidamos a todos que são curiosos para estudar, porque eu vejo, tanto no meio religioso quanto no meio científico, um certo zelo de nem se estudar um Kardec, por exemplo, que foi um cético, a princípio, cético no bom sentido da palavra, que resolveu pesquisar isso, pesquisar aí a fundo, descobriu que existia uma coisa que eu escutei o querido Carl Sagan um dia dizer que não existia, que era fenômeno paranormal. Mais tarde disseram que ele voltou atrás dizendo, depois eu não tenho esses dados não, eu vi ele na televisão dizendo, fenômeno paranormal não existe. Mais tarde dizem que ele voltou atrás, não é bem assim não, só não concordo com as interpretações que dão a ele. Quer dizer, você recusar certas coisas tão evidentes, né? Eu acho que o Dauro mostra pra gente, com todo conhecimento sobre mecânica quântica, que nós estamos num mundo, gente, com muitas possibilidades espetaculares, em que as crenças antigas, né, de a paranormalidade é sempre fraude. É a mesma coisa de dizer todo fenômeno pesquisado pelos físicos nos últimos 100 anos, que são doidos, são fenômenos que nos remetem a realidades estranhas, são fraudes. Isso foi uma invenção de uns caras que adoram viajar cosmologicamente. É a mesma coisa de dizer isso, porque isso não é uma verdade. Fenômenos, todo mundo a gente presencia fenômenos de todas as sortes, até paranormais na nossa vida mesmo, consegue constatar. Eu acho bonito isso, estamos vivendo grandes possibilidades. E hoje, estou parafraseando demais, até aquele caso que eu contei hoje, eu não lembro dos nomes direito, mas eu estou lembrando uma frase do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, que a matéria, na ausência do espírito, está em constante dissipação. Muito interessante, né? Um cientista chamado Dean Radin fala que a consciência é o estruturador da matéria. A consciência desaparece, a matéria desorganiza, vem a morte e a decomposição do corpo físico. Mas esse é um outro detalhe. Eu quero mostrar aqui o seguinte. Anton Leguet, um texto precioso que o Marconi encontrou, fala que não é nenhum demérito
a física se debruçar sobre a paranormalidade. Isso é um prêmio Nobel importante. Não é só prêmio Nobel, é um importante prêmio Nobel com a sua descoberta da desigualdade de Leguer. Tão ou mais importante que a desigualdade de Bell. E Niels Bohr, no livro A Parte e o Todo do físico Werner Heisenberg, outro pai da mecânica quântica e prêmio Nobel de Física, os dois, né? O Niels Bohr fala que a metafísica é mais uma forma de perguntar sobre os fundamentos de uma ciência. Então ele legitima esse processo de ir além da física com o pé na física, além da ciência com o pé na ciência. Que nós estamos falando de mecânica quântica, mas nós estamos falando de ciência em geral, porque a gente não lida só com a física quântica e não só com a física. Nós procuramos ampliar conhecimento, a nossa cultura científica, para ter um quadro mais complexo, para a gente ter mais fundamentação nesse entendimento desse processo que a gente quer construir. Como a gente está se debruçando sobre as maiores questões da existência, que é quem somos, de onde viemos, para onde vamos depois da morte, por que e para que existimos, você só pode trabalhar com isso com muita ambição e trabalhando com as melhores ferramentas que a humanidade já construiu, que são ciência, filosofia, religião e a revelação também. A ciência é um justo processo, uma justa ferramenta e necessária, dentro de limites, dentro do possível e do razoável, que, como nós colocamos no texto, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Você indo dentro do razoável, sem extrapolar, a gente vai bem. É por isso, Dauro, que a gente tem que ouvir aqui o que Emmanuel escreveu, como você mencionou logo no início, no prefácio de Nos Domínios da Mediunidade. Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do Espírito, porque como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, a base que lhes assegurava as especulações negativistas. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus, e ainda mesmo quando a cerebração se perverte, transitoriamente subornada pela hegemonia política, gerando guerras, o progresso da ciência como conquista divina permanece na exaltação do bem rumo a glorioso porvir. O futuro pertence ao Espírito. 3, 2, 1. O Henrique vai colocar uma música bem emocionante agora, para minha voz aveludada percorrer todos os ouvidos atentos com esta poesia singela que vos oferecemos. Isso é da autoria de Francisco Cândido Xavier. É um texto dele próprio. É transcrito do livro O Primeiro Livro, de Chico Xavier, que foi publicado em comemoração ao seu centenário de nascimento em 2010 pela editora Vinha de Luz. Evolução. Tudo na vida marcha aos altos cimos, mundos, astros e sóis, almas e flores. Todos nós no universo evoluímos, da perfeição buscando os resplendores. Quando a luta encetamos e partimos, fomos galés dos males e das dores. Todavia outra luz hoje possuímos, que nos afasta a treva e os amargores. Do micro ao macrocosmo tudo vibra, do amor buscando a eterna excelsitude, força motriz que os mundos equilibra. Tudo na vida é fúlgida expressão de um nobre anseio de magnitude, ânsia de luz de extrema perfeição. Muito bom, muito bom. E a gente quer convidar que nós estamos construindo esse processo, na medida que a gente for trazendo o recado, os nossos amigos que nos acompanham
nossos ouvintes vão entender o que a gente está apresentando na ciência, na filosofia, na religião e a relação possível com o espiritismo. Nós estamos construindo essa fundamentação, vamos apresentar, entregando esse recado. E vocês se convencerão ou não, se é pertinente ou não. A questão toda, gente, é que nós estamos no fundo aqui. Eu conheci o Dauro, tive um grande prazer de conhecer o Dauro, Geraldinho, Marconi já conheci, Guilherme há muito tempo, Henrique também. O objetivo aqui, gente, é trazer amor, luz, consolação, alegria. Não é pra gente brigar, a gente pode discutir, a dissensão, como diz o Dauro, ela é sadia, mas o objetivo aqui é que a gente tenha um lugar melhor, é que a gente possa unir as nossas mãos para um mundo melhor, fazer uma coisa melhor. Não é simplesmente para levantar bandeiras de luta, guerrilhas. Não, a gente acredita que esta razão que se submete à força superior de uma ética como a do Cristo, que é uma ética que diz que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, é maravilhosa. Imagine uma ciência que acredita nisso. Imagine uma ciência em que as pessoas comecem a fazer ciência para o bem da humanidade e acreditando nesses princípios tão nobres que nem a religião ainda conseguiu, a religião institucional conseguiu colocar na prática. É só para colocar esse dado para que ninguém achar que isso aqui é um grupo de fanáticos, né, ou um grupo de pessoas que estão sectaristas querendo fazer uma nova filosofia. Não, nós estamos pegando tudo que já foi de bom da humanidade, que o Espiritismo é para isso, né? Pegar tudo que foi de bom da humanidade até chegar no ápice, que foi o grande Senhor Jesus Cristo que nos trouxe tanta coisa espetacular também, para que a gente possa ver, como diz o Dauro, a gente já tem demais, a gente tem muita coisa na nossa mão e a gente faz muito pouco, né? E isso é uma tentativa de fazer alguma coisa, passar para todo mundo aquilo que todos nós temos vivido e estudado. Então eu queria falar uma outra frase aqui do Consolador, porque eu acho que esse livro traz muitas informações que nós tocamos aqui e casa muito com o que o Luiz Sérgio tão brilhantemente falou. Então, esse trecho do Consolador, a segunda parte, capítulo 3, item 2, questão 204, que é o seguinte: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas, como estamos examinando os valores propriamente do mundo, em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro, o sentimento, sobre o segundo, porquanto a parte intelectual, sem a moral, pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. E nesse mesmo livro ele diz: na fase atual da Terra, toda a iluminação se dará pelo sentimento, porque a razão está muito contaminada pelo orgulho e a vaidade.